tendo isso em mente, tá? Para você mesmo registrar e até usar nas suas estratégias, nas suas campanhas, enfim, cobrar da agência que te atende aí, né? Levar em consideração. Tem causa, tem um volume suficiente? Tem, ok. Tem gente procurando. Como é que eu sei se tem gente procurando? Tem ferramentas no Google que nos permitem isso, certo? Então, você vai lá e identifica como as pessoas estão procurando. Vou dar um exemplo aqui para ficar fácil. Ontem mesmo a gente estava fazendo essa análise de uma página de negativação indevida. Nós criamos este produto jurídico aqui. Negativação indevida, salvo engano, no nível Brasil, tem quase 30 mil processos ajuizados por mês. Tá? Então, São Paulo, por óbvio, concentra a grande maioria. Ok, top. Isso é um produto interessante? É um produto de nicho. A gente conhece escritórios que fazem de negativação indevida 60 causas por mês. Ah, Guilherme, mas negativação indevida é muito pequenininho, ok e tal. Esse cara que faz 60, ele consegue na média ali algo em torno de 1,5 a 2, livre já, os 30% do escritório. De uma causa que na média paga-se, né, algo em torno de 5, 6 mil reais, enfim, algo que já está muito mais convencionado, já é mais lógico lá dentro dos tribunais. Então, você calcular que 60 vezes 1,5, 2, esse cara está fazendo, na média, mensal, considerando no tempo, né, 115, 120 mil reais com uma causa. Perfeito. E aí ele se torna um especialista. Ontem, quando a gente estava fazendo essa análise e treinando o nosso time, a gente encontrou uma empresa, inclusive super bacana, faz um trabalho muito bacana, se destacando nisso, né, que é uma empresa chamada Resolve, que atua no âmbito administrativo, mas a gente sabe que tem um trabalho jurídico por trás para poder resolver o caso desses clientes de fato. E é mais uma empresa que entrou por aquela mesma porta de entrada das questões aéreas, né? Então, overbooking, cancelamento de voo, perda de bagagem, né? Advogado que nos acompanha certamente conhece um pouquinho disso. O que esses caras fizeram? Entenderam que nichando em produtos e em serviços que tinha muita gente procurando, poderiam fazer, né, se tornar um escritório mais relevante. Com isso, o que o cara acaba acontecendo? Ele passa para criar um produto, uma página, que é exatamente o que a gente faz, extremamente bem pensada. Então, ontem, quando a gente colocou no Google, por exemplo, negativação indevida, a gente identificou que a gente tem mais de 1.000 variações de forma de pesquisa, tem muita gente procurando sobre esse assunto de maneiras diferentes. Quando nos deparamos com os anunciantes, entramos nesta página da Resolve. E aí vem a grande lição, né? Entramos em outros escritórios de advocacia. Todos os outros escritórios de advocacia que estavam anunciando estavam colocando o cliente dentro de uma página, sei lá, de direito do consumidor. Não falavam nada para o cliente que estava procurando informações sobre negativação indevida. Agora, quando você entra lá no Resolve, né, você vê que tem uma página extremamente bem pensada, tem comentários de cliente, tem uma fluidez, ela se conecta, né, ele já fala de cara, mas a dívida, ela existe ou a dívida nunca existiu? Então, ele vai trazendo os principais aspectos, os principais motivos que fazem com que a pessoa busque ajuda nesse sentido. Então, a gente fala assim, ultra especialista, se demonstrando ultra especialista. Aí você se pergunta, pô, se sou eu procurando, né, usando ali negativação indevida no Google, quem é que mais me chamou a atenção? E quem é que eu vou entrar em contato? Quem é que me parece que é o melhor? Né? Aquela velha história do médico, que você está lá com a tua mãe no hospital, presta a fazer uma cirurgia importante, uma cirurgia de risco, e tem um médico recém-formado, tem um médico de 10 anos. Nem estou dizendo quem que é melhor ou quem que é pior, né? Para quem que você vai dar a tua mãe para uma cirurgia, certo? Então, ali é uma demonstração de um especialista. E aí a gente, novamente, né, treinando o pessoal, tá aqui um produto jurídico. Essa causa tem 30 mil no Brasil inteiro. Se você tivesse aí, sei lá, 200, esses caras me parecem que, informações aqui internamente de outros clientes que conhecem a empresa, né, fecha mais de 200 causas todo mês. É interessante para o seu escritório, se você calcular aqui versus aquilo que recebe, né, então me parece uma causa super relevante, colocada nas circunstâncias junto com outras causas que você pode atender. Certo? Esqueci algum ponto aqui? Não? Quer complementar? Cara, essa parada da Resolve, não sei, eu não sei se é a mesma empresa, mas também tem uma que eles segmentaram, né? Resolvi e daí tem a Resolvou. Daí é tipo Resolvou, daí que é só de negócio de voos especificamente. Então, tipo, ele separou, inclusive, não sei se é a mesma empresa ou não, porque a logo é diferente. Mas se for, o cara é genial, né? O cara é um gênio, porque daí ele separou, fez 2 empresas diferentes, landing pages diferentes, e aí ele conseguiu construir a lógica perfeita para esse produto específico e para um outro produto específico. E ele já sabe que validou, né? Tem muitos, né? Tem o Dr. Multas também, né? Que é muito bom nisso, né? Caramba, cara, acho que tem mais de 1 milhão de acessos orgânicos. São aqui de Curitiba, inclusive. São de Curitiba? São de Curitiba. Tem que chamar esses caras, inclusive, para gravar um podcast aqui. Já fica o convite no ar aqui. Mas o Dr. Multas também, se tornou ultra especialista. Ah, mas o que ele faz? Cassação de CNH. Cara, um processinho de cassação de CNH, no mínimo, você pode cobrar 2,5, 3 conto. Né? Aí calcula, aí você faz 200, 300, 400 por mês. Isso é uma coisa que cresce pra caramba. Muita gente tem esse problema, né? Cara, olha o volume que esse cara faz. Ah, esse cara aqui é pequenininho, muito maior que um monte de escritório aí de boutique que tá atendendo causa pra caramba e que não consegue ter nicho. E aí quando você, né, tá lá como usuário buscando um especialista, a hora que você entra na página dos caras, você fala, não, esse cara aqui não tem como bater ele, entendeu? Sim. Qualquer um que entrar aqui vai querer comprar dele.
né? Fazendo uma analogia, é mais ou menos você entrar né? Você vai comprar um colchão e você entra numa Max Flex. Tá lá o cara, né? Com jalequinho, a loja super impecável, os caras ultra especialistas, selos, símbolos que dão aquelas premiações para aquela empresa. E aí você sai e vai, sei lá, na van, né? Nada contra a van, mas aí tem colchão na van. Nem sei se tem colchão na van, acho que não tem. É. Mas aí você pensa assim, pô, eu quero comprar de um especialista, quero fazer uma compra segura. E quem que você vai buscar aquilo? Então, quando a gente vai pro digital, a lógica é a mesma, só que a gente esquece disso, né? Tem outras analogias inúmeras que cabem nisso, né? Total. Só que a gente esquece, certo? Então, para a gente entrar um pouquinho, explicar o que a gente recomenda aqui, né? Os clientes que estão, e a grande maioria dos clientes que entram no marketing jurídico, eles estão numa fase ainda que a gente chama muito inicial, né? Então, na nossa linha do tempo, até para você que está nos ouvindo aí, nos vendo, pensar um pouquinho, qual que é a lógica que a gente recomenda sempre? Nos primeiros 3 meses, né, cara, tem que utilizar inteligência de outros escritórios e testes já realizados. Então, o que é comum? Qual que é a diferença dos dois? Né? O cliente chega aqui e fala assim, cara, eu quero ter resultado. Legal, tá bom. Olha, doutor, deixa eu te mostrar aqui um leque, como se fosse um cardápio. Exemplo que a gente trouxe agora. Negativação indevida. Você trabalha? Não, isso aí não me interessa. Eu sou um advogado criminalista. Ok, deixa eu ver no criminal o que outros advogados aqui internamente, acho que essa é a nossa maior vantagem, estão tendo de resultado. Aí eu puxo um cardápio, um leque para você. Falo, olha, tem um advogado aqui no Rio, tem um advogado em São Paulo, esses caras estão trabalhando com isso aqui. Eles estão indo no Google, essa palavra-chave aqui é o que eles estão comprando e estão levando para dentro de uma página. Eu vou te mostrar o produto aqui que a gente vai adaptar para o seu escritório, vai aparecer o seu domínio bonitinho e estão tendo bastante resultado. Te interessa começar por isso aqui? Esse é o caminho. É como começar indo para academia e já querer botar um monte de peso, um monte de anilha, né? Fazendo como aqueles caras que estão lá 5, 10 anos puxando peso. Não dá, você vai ter que começar devagarinho, né? Você vai ter que botar uma anilhazinha de cada ali, mais a barrinha e ficar feliz. Então o que a gente recomenda aqui sempre, assim, nos primeiros 3 meses, comece correndo o mínimo de risco possível. Aquele projeto, aquela ideia mirabolante. Tire da cabeça no primeiro momento, porque se ela corre mais risco, não vale a pena você começar por ela. Vale a pena você olhar e falar assim, cara, o que eu corro menos risco nos primeiros 3 meses? Por que eu acho que isso é tão fundamental? Porque primeiro você cria mais casca, você passa a entender. Rapidamente você entende, um pouquinho do que dá resultado. E segundo, cara, você não se traumatiza. Senão você vai ficar, como a gente falou no começo, pulando de galho em galho. Você não dá tempo para as coisas acontecerem. Né? Então tem muita gente que vende, que faz promessas de coisas que são muito difíceis de dar resultado, mas você ingenuamente acaba comprando aquilo. Então fica a dica de maneira muito clara e óbvia, comece correndo menos risco. E depois, aí quando a gente passa ali para o quarto ao 6º mês, o 2º trimestre, o que a gente faz? O que é a recomendação daí nesse caso, Lia? A gente então... Primeiro teve esse início, né? O advogado investiu o dinheiro e daí que a gente faz a revisão, né? Será que deu o resultado? A gente conseguiu atingir, né, o alvo que a gente queria? E daí sim a gente começa a pensar em novos... a gente fala teste também, mas fala de questão de lapidações, né? A gente pode falar isso, né? Acho que é importante falar isso para o advogado. A gente vai lapidar aquilo que a gente fez e para tentar realmente encontrar o melhor caminho para o advogado. Então, cada vez mais a gente, por exemplo, investiu dinheiro em campanhas, né? Falando aí da landing page, a gente tentou uma landing page dentro de uma causa para o advogado. Será que era aquilo mesmo que o advogado queria, aquilo que deu retorno? Ah, não é. Então vamos tentar por outro caminho, logicamente conversando com o advogado, entendendo qual é a área também que ele gostaria, a causa que ele gostaria de atuar, né? E daí sim, tentando novamente, fazendo apostas ali dentro dessas campanhas. Bem legal. Você sabe que você me lembrou de um ponto interessante, né? Já aconteceu algumas situações assim com o cliente, o cara teve resultados pelos 3 meses. Daí sentávamos para falar um pouco de estratégia, ele fala, pô, que massa, não, tô feliz, tá legal, fechei aqui alguns clientes, massa, que massa, a gente já fechou nos primeiros 3 meses, né? Nunca é fácil assim, que top. Ele fala assim, mas eu já queria mudar e ir para uma outra área. Eu falei, cara, mas aquilo que tá te dando resultado, que é o feijão com arroz, que paga as tuas contas, que começou a dar resultado. Vamos olhar o tamanho dessa causa aqui, o tamanho dessa área. Salvo que você não queira ficar na causa, ninguém é obrigado, né? Atender clientes de uma causa que, sei lá, eu não gosto. Mas geralmente não é esse o caso. É porque ele fica tão provocado, ele fica tão curioso para fazer o que o outro advogado tá fazendo, que um guru lá no Instagram falou que é muito legal e que vai dar mais dinheiro, né? Todas essas promessas. E que ele começou a plantar, botou o pezinho e de repente ele fala, não, eu quero mudar. E aí esse excesso de mudança faz com que ele não tenha consistência. Ao invés do que a gente provoca aqui, né? Pô, tá dando certo? Tá dando certo. Legal.
Qual o tamanho dessa causa na sua região? Aí nós vamos lá na ferramenta e vamos olhar. Vamos imaginar que você está no Rio de Janeiro. Puta, que causa que é? Hora extra. Cara, vamos olhar aqui o volume de causa. Aí eu chego lá e falo assim, porra, tem 20 mil pessoas, né? Todo mês aqui, estou supondo aqui, processando. E na inicial lá, né? No motivo, uma das causas é justamente hora extra. Cara, a gente está, sei lá, fechando 5 por mês. Por que a gente não senta o dedo aqui para conseguir aumentar um pouquinho? Nem que a gente chegue numa proporção de tornar o seu escritório um especialista nisso, antes de a gente avançar para um outro. Será que o que você já tem hoje é suficiente? Será que você não está pegando só um pedacinho do mercado, ao invés de, como a gente faz aqui, né, que fica com o mercado de marketing jurídico e se torna mais relevante? Então isso no tempo, cara, é muito, mas muito mais fácil de gerir o escritório, muito mais fácil de você fazer, né, principalmente as peças, de você administrar o processo, porque você vai dar muito Ctrl-C, Ctrl-V, né, da grande maioria das coisas, você se torna um puta especialista e o melhor, muito mais fácil de fechar, porque você vai se tornar tão relevante, você vai falar só sobre aquele tema que tem bastante causa, e chega uma hora que o cara entra na tua página, entra no teu Instagram e fala, puta, esse cara aqui não tem como bater ele. Ele é o cara, a referência. Daí você vai para qualquer outro, o cara fala sobre aquele assunto e mais outros 300 assuntos. Aí, quem que ele vai escolher, né? E aí, sim, que o julgado vai ter mais confiança nesse processo também, né? Exatamente. E aí, no sétimo, a gente fala assim, né? Quando você sai do sexto mês e, pô, você entra no terceiro trimestre, aí que a gente fala assim, puta, agora, cara, vamos olhar, vamos aperfeiçoar o que deu certo. Então, no segundo trimestre tem muito essa relação de ajustar a qualidade do cliente, pô, ver se eu consigo fechar um pouco mais, né? Mudo palavrinha, ou vou para Facebook, mudo, sabe, características da campanha. Só que quando você chega no segundo semestre, é a hora que você realmente o bicho pega. Você fala, velho, vou me concentrar, fiz teste aqui, sei lá, de 3 causas, 3 áreas e vou focar nessa daqui. Ou seja, eu vou pegar todo o meu recurso, eu tenho tudo isso aqui de dinheiro por mês e vou colocar ênfase nisso aqui. Por que isso é tão importante e tão recomendado? Porque na prática, você já está bom naquilo, você já viu que aquilo funciona. O que você vai fazer? Vai fazer dar dinheiro aquilo ali, né? Vai dar dinheiro agora com mais força, para daí você pegar desse lucro, que é o momento que você está enxergando lucro. Pô, passou um ano agora, comecei a ter lucro. E aí deste lucro, você mantém aquilo que está funcionando. Agora podemos criar aqui uma outra área, entrar numa nova causa, testar um produto mirabolante, fazer uma coisa diferente. Opa, agora sim. E agora sim com tranquilidade, né? Com calma, porque você já validou, você já tem um feijão com arroz, você já tem alguma coisa que está te dando, né, rentabilidade para o escritório, aí você consegue fazer algo separado. E olha, olhando para trás, você pensa assim, cara, 12 meses, o que é 12 meses? Olhando para frente é bastante coisa, sim, mas olhando para trás não é nada. Né? A gente tem vários escritórios aqui que, pô, fecha um negócio pra caramba e que, quando começou também, teve a mesma dificuldade, mas o cara foi persistente e falou, não, vamos manter isso aqui que eu sei que a conta vai fechar. Total. E hoje o cara olha pra trás e fala, porra, animal, tô nadando de braçada. Né? Totalmente. A lógica também, se você pensar, né, qualquer processinho judicial, cara, no melhor dos cenários, vai demorar às vezes um ano e pouquinho para receber o montante total daquela causa que você teria direito a receber. Então, cara, um ano, imagina você começando a plantar, né, um ano, trouxe 300 processos. Imagina o que não vai cair para o próximo ano, né? Eu lembro que tem um cliente nosso que ele falou assim, cara, ele teve um ano lá que ele fechou, acho que era 800 aposentadorias, mais ou menos, no ano. Aí ele falou assim, cara, agora todo mês cai 15, 50, 70 mil, 80 mil, e todo mês vai caindo. Porque ele plantou no ano passado, colheu 800 processos, e no ano seguinte, cara, é a época das vacas gordas. Aí ele pega e pode fazer esse tipo de coisa, né? Tá mais confortável tirar o dinheiro do bolso quando o dinheiro já entrou no bolso de novo, né? Plantou, colheu, né? Exatamente. E aqui para caminhar para uma reta final, né? A explicação para fechar um pouquinho até para você que está nos acompanhando, depois entrar lá no site da TreeMind e falar com o nosso time, entender um pouquinho, sem compromisso. Puta, ó, vi o pessoal falando no podcast, queria saber o que são esses produtos aí que, putz, vocês conseguem aumentar bastante a taxa de conversão, me mostra aqui, minha área é essa, sem compromisso para você poder entender. Mas quais são os 3 principais aspectos? Primeiro que você testa serviço jurídico com rapidez, foco e economia. Por que é rápido? Porque, cara, você vai chegar aqui e você vai falar assim, puta, eu vou te mudar um leque, né? Eu vou te dar um menu. E aí você vai olhar dentro do menu dentro da tua área de atuação, tá? Ah, tô no família, ok. O que você quer? Inventário, você quer trabalhar, sei lá, com herança, com divórcio com bens, divórcio sem bens. O que você quer, né? Quer guarda, quer pensão? E aí vai ter um produto legal, que a gente vai personalizar para o seu escritório e você começa isso com uma rapidez animal. Então, isso é rapidez. Eu não preciso pensar estratégia, como é que eu vou desenvolver para você. Por que não? Porque a gente já tem esse aprendizado de outros escritórios. Para que eu vou bolar algo totalmente do zero, autêntico para você na fase que é a mais crítica? Que eu preciso fazer você ganhar dinheiro e ter resultado. Né? A gente fez isso por muito tempo e que cagada. Porque a gente precisava fazer algo autêntico, mudar o tempo todo aquilo que já vinha dando certo. É como se você saísse daqui, né? Pegasse fiz aqui um formato, deu super certo, mas não pudesse usar esse aprendizado com outros escritórios. Então, olhando para trás, né, a gente teve que fazer muito disso para poder entender, falar, não, pô, vou pegar aquilo que está dando certo e vou replicar.
para outros escritórios, obviamente, desde que eles não conflitem entre si. Né? Como o mercado é muito grande, estamos falando de 30 milhões de ações no ano, vai ser muito difícil você entrar em conflito de maneira concorrencial com algum escritório. Esse é o principal ponto para mim, rapidez. Foco, porque você consegue colocar o cara dentro de uma página que você fala para ele que você é especialista. E economia, por óbvio, porque se você vai focar em algo e vai ter mais resultado com aquilo, você está focando, você tende a gastar menos para ter o mesmo resultado que outros escritórios fariam. Mas o segundo ponto aqui, cara, que mais me chama a atenção é essa questão a gente fala do especialista em áreas, né, em causas e não em áreas, ele atrai até mais 42% de leads. É basicamente isso que a gente já está fomentando aqui. O que a gente observou? Quando eu pegava, imagina o seu site, você que está nos acompanhando, você tem um site lá, eu coloco e aparece lá as áreas que você atua. Então, eu sou um trabalhista, mas também atuo no civil, consumidor, tudo que cair aqui eu desenrolo. Só pular aqui. Meu site, geralmente, ele é assim, certo? Nosso site, ele é assim. Ele é neutro, ele é genérico. O que a gente observou? Se eu boto uma pessoa lá que está procurando um advogado, que ele está procurando, sei lá, um advogado trabalhista, e você fala sobre um monte de coisa, existe uma tendência, um percentual de pessoas que clicam e falam com o seu escritório? Existe, né? Por isso que a gente está aqui, a gente vive disso, sabe que existe. Mas quando eu pego aquele site, transformo ele em algo extremamente nichado, certo? Que a gente chama aqui de ultra especialistas, que eu mostro para ele de acordo com aquilo que ele está procurando. Então, o cara procurou advogado trabalhista hora extra. Eu levo ele para dentro de uma página em que eu falo só sobre aquilo, eu aumento até 42%. E aí, por consequência, diminuo o meu investimento. Por que aumenta? Porque faz o teste na tua região. Pega lá a palavrinha que você acha interessante, que é a forma como o teu cliente está buscando, coloca no Google. E entra nas páginas. Entra no seu site e compara e se faça a pergunta. Você compraria, você ligaria para si mesmo o seu escritório, né, comparado aos demais? Tá bacana, né, o jeito que você está apresentando? Você é mais especialista do que eles? Porque é a lógica que o cliente vai fazer. Sim. O cliente coloca lá, entra em 3, 4 páginas e vai decidir para quem que ele vai ligar. Quem que me chamou mais atenção, certo? E o último ponto ali de páginas de alta conversão. Explica um pouquinho ali o que é isso, Vitão. Cara, são páginas que justamente vão fazer com que você faça essa diferenciação, né? Que você consiga trazer elementos gráficos, então você constrói uma página que passa uma confiança muito maior do que um site genérico. Às vezes um site feio, uma coisa ruim, é algo que você consegue transparecer muito mais uma confiança no momento da compra do cara, porque você conecta com a dor com ele, né? Então, por exemplo, a primeira coisa é o princípio de continuidade que você falou. Então, o cara tá precisando, por exemplo, ele tem um problema lá, trabalhista. Ele tem algumas dores, algumas dúvidas que estão pairando na cabeça do cara, que se você trouxer isso de cara, no primeiro ponto ali de conexão que ele tem, a hora que ele entra na tua página, cara, você já tá mais do meio caminho andado para convencer esse cara a falar contigo e não com os outros, né? Então é onde você consegue ter esse poder de convencimento maior quando você traz um pouco mais dessas dores que os caras têm dentro da tua página bem construidinha, e aí, claro, você consegue ter muito mais conversão com isso, porque você não tá fazendo o cara dar um passeio, né? Você fala assim, velho, entra aqui, é aqui que é o lugar. É bem interessante. Você sabe que tem um detalhe bacana que a gente falou até num podcast sobre isso um pouco mais amplamente, né? Mas dá para dar uma pincelada, que o que faz mais a diferença, né? A gente já falou aqui do Resolve, falou do Dr. Multas e tal, que esses caras aplicam muito bem, que é quando você entra numa página, num site, a primeira coisa que a gente precisa é se sentir acolhido, né? Sentir que a gente está primeiro no lugar certo, né? Tipo, primeiro tem que sentir que está no lugar certo. Esse cara fala sobre, tô procurando laranja, ele fala laranja. E o que mais tem no Google quando a gente procura alguns escritórios que acabam comprando um monte de palavra-chave, fazem campanha errada, é que eu saio comprando laranja, procurando laranja, a hora que eu entro o cara tá vendendo, sei lá, groselha. Não tem nada a ver. E aí eu tenho que me virar dentro do site para ver se ele vende laranja. Estou dizendo mais ou menos assim, eu procuro lá advogado trabalhista e o cara me bota num site que fala, sei lá, ele é advogado de família e tal. Tem nada para falar para mim sobre trabalhista. Não fala nada sobre cliente, não tem feedback, não tem nada que mostre que ele é um especialista. Esse cara tende a ter uma taxa de conversão muito pequena. Agora, quando a gente fala de uma página de alta conversão, a primeira lógica é muito semelhante à venda presencial. O bom vendedor, ele faz isso, né? Você chega para comprar, sei lá, um tênis, ele vai perguntar o que problema, para que é esse tênis? Né? Você vai correr, você vai, sei lá, fazer crossfit, você vai fazer musculação, qual que é a intenção? Ah, vou fazer isso aqui. Não, puta, me machuquei e tal, puta, que massa. Então ele começa a se interessar um pouquinho mais. Como é que você traduz isso dentro do digital? Colocando, fazendo pesquisa, entendendo, e é bem fácil de você fazer isso. Quais são os principais motivos que levam, né? Então, eu estou pegando, por exemplo, aqui advogado trabalhista. Quais são os principais motivos? Você sabe quais são as maiores causas de cima para baixo, as que mais têm volume? A tendência é que o seu cliente, né, tenha aquela necessidade. Então, você vai colocar os pontos
que mais levam uma causa trabalhista. Você vai colocar os pontos, se você estiver do lado de uma empresa, que mais levam a empresa a ser processada, que erros que eles cometem. Isso faz com que a pessoa, quando entre, se conecte. Assim como numa relação de amizade, né? Sim. Fala assim, pô, como é que tá lá, Vitão? Tudo certo, Lia? Pô, aquele negócio você resolveu, aquele problema. É assim que a gente se conecta. Então, no digital, parece que é muito mais complicado, mas no fundo é a mesma coisa, só que para você fazer isso, puta, cara, não é tão simples. Você precisa sentar, pensar, não dá para ter preguiça. Senão você já entra direto no que é o principal cagada? Na solução. Assim, o cara procurou advogado trabalhista, já digo para ele aqui, ó, sou advogado trabalhista, cobro tanto, faço assim, faço assado. Você já vai direto tentando vender. E aí, se a gente, acho que fizer uma provocação legal, assim, para concluir o raciocínio, seria assim, você gosta daquele vendedor direto, que chega falando, o que você quer e tal, que nem te pergunta, né? Você gosta dele? Se você não gosta, saiba que se você não estiver fazendo diferente, se não estiver fazendo disso que a gente está falando, você está fazendo a mesma coisa do vendedor chato, que é o cara que você chega na loja para comprar e ele já fala, pô, e aí, você vai querer o quê? O verde ou amarelo? Né? Nem está interessado, nem conversa, nem pergunta, ninguém gosta, a verdade, desse vendedor. Às vezes a gente até gosta, dependendo do momento que a gente está, mas a grande maioria não gosta. E é a forma de venda menos empática, né? Que você não consegue criar uma conexão. Então, no digital, não é diferente. Parece que é, porque as pessoas complicam um pouquinho, mas é a mesma lógica. Então, produza, deixe algo realmente convidativo para que a pessoa queira estar dentro do seu site e goste daquilo que ela está vendo. Certo, gente? Boa. Quer complementar algum ponto aí que faltou ali na parte de estruturação dos sites? Você que é uma especialista também? Eu acho que é legal de falar que a página ela é para aproximar mais, né, o advogado da dor do cliente dele. Então, é a mesma coisa, a dor do cliente, né, aquela pessoa que tem um problema, sabe que tem um problema e ela quer buscar um advogado. Então, você precisa realmente ir direto ao ponto. O advogado, quando faz a página, né, quando ele tem a página ali estruturada, tem que ir direto ao ponto e já logo de cara mostrar isso pro cliente, pro futuro cliente dele, né. E quando a gente fala isso, trazendo para a linha de marketing, o que vai estar presente nessa página, né? Realmente, o fundo do funil, os conteúdos, os materiais, tudo que vai incluir ali é a parte do final do funil que a gente fala que é para vender mesmo, né? Que é quando a gente consegue captar aquele cliente que tem aquele problema. Muito bom, muito bom. Senhores, é isso. Vitão, conta aí como é que o pessoal nos encontra nas redes sociais, enfim, como é que entra em contato para saber sobre esse produto, por exemplo? Boa. Tem no nosso site, né, trimind.com.br, dá para chamar no WhatsApp por ali. Tem o Instagram, né, o Trimind Marketing Jurídico. E tem nos e-mails também, victor@trimind, lia@trimind ou guilherme@trimind. Manda aí pra gente que vai ser um prazer trocar essa ideia. Parece ter uma escolha muito fácil aqui, né? Você pode acertar com o dinheiro dos outros ou você pode errar com o seu próprio dinheiro. Então, parece que o caminho é muito fácil aqui agora pra fazer essa escolha. Boa, é isso aí. Então, para você que está nos acompanhando aqui já sabe, que esse é aquele momento que a gente pede para você não só compartilhar, mas também seguir a gente aí nas redes sociais, no Spotify, para você ficar sabendo quando a gente trouxer assuntos como esse. Não deixa de colocar o seu comentário, a gente gosta de ouvir os comentários. Crítica, elogio, sugestão, dizer se está bacana. Esses dias comentaram lá, por exemplo, que o áudio não estava tão legal, né? A qualidade de vídeo também não estava tão boa. Então, a gente está o tempo todo mexendo, né? Então, a intenção o mais importante é manter a consistência, como a gente consegue manter aqui. Mas não deixe de colocar o seu feedback e dizer se está sendo útil para você. Um abraço e a gente se vê nos próximos podcasts. Valeu! Valeu! Valeu!